Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Vai um abraço do seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você ainda não me conhece, está me vendo pela primeira vez. Eu já estou nessa caminhada, indo já para 4 anos, que eu estou aí colocando novos vídeos, todos os dias. Estou colocando novos vídeos para a nossa edificação. Você que é da graça, você que não é da graça, receba o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu estou aí batalhando, fazendo aquilo que gosto. Faço não por dinheiro, faço porque tenho prazer em falar desta bendita e maravilhosa palavra. E o título da mensagem que eu tenho é essa: aonde está a igreja de Deus? A igreja de Deus é uma pergunta. Onde está a igreja de Deus? A pergunta de Deus está lá no centro da cidade. Não, mas lá no centro da cidade não tem. Está lá na saída da cidade, lá na entrada você encontra uma igreja. Sim. Mas eu não vi nenhuma igreja lá na entrada da cidade. A igreja de Deus está perto do colégio, de frente do colégio. Mas eu estive lá, não vi também a igreja. Está em frente à praça. Mas eu estive lá também, não vi. Está do lado do mercado municipal aqui da cidade. Mas lá eu também não vi. Agora me lembrei, a igreja está no fim, já na saída da cidade, mas eu fui lá também e não encontrei essa igreja. Onde está a verdadeira igreja de Deus? A igreja pela qual eu pergunto não é feita de tijolo, de concreto, de ferro, de cimento, de pedra. A igreja que eu estou me referindo, ela é vida. A igreja verdadeira de Deus, ela é vida. A igreja de Deus, ela tem perna, ela tem corpo, ela tem braço, tem cabeça. Ela tem olhos, tem ouvido, tem nariz, tem boca, ela fala, ela raciocina. Ela tem um raciocínio e ela está sempre raciocinando, o que é bom. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que nós temos que raciocinar. O nosso raciocínio é para essas coisas. Não é pegar tudo aquilo que aparece. O apóstolo Paulo fala sobre isso. A verdadeira igreja de Cristo, ela trabalha o espírito. Nós temos um corpo. E dentro deste corpo tem um espírito. E o Espírito de Deus está dentro do Espírito que está dentro de nós. Veja bem a diferença. Porque, na verdade, em Israel não existia igreja. Nunca existiu igreja em Israel. Israel teve ali tabernáculo, teve templo, e teve sinagoga, que significa local de ensino. Aonde surgiu a igreja? A palavra igreja vem do grego, que significa igreja. Sai para fora. Sai do meio deste povo. Tem um versículo na Bíblia que diz: sai dela, povo meu. Parece que é Apocalipse que diz isso: sai dela, povo meu. Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela é aquela que saiu do meio do judaísmo e veio para Cristo. Sai fora, sair fora. Igreja é uma palavra grega, saindo para fora. Agora, enquanto esses camaradas ficam entregando folheto na mão desse jovem que eu também fiz isso, e sai distribuindo folheto convidando o povo
para vir para um lugar onde Deus não está. Aliás, Deus nunca esteve, não está e nunca estará dentro do lugar deste. Porque a própria palavra afirma aqui, ó, que Deus habita onde? Ele habita dentro da sua igreja. Agora o camarada cria lá uma capela, cria lá um monte de cimento, um barracão lá, e quer que Deus esteja lá dentro. Então Deus não pode estar num lugar desse. Por muita gente, por falta de conhecimento, de entender e conhecer este livro, eles entram dentro desses movimentos, principalmente esses chamados pentecostais, são os piores movimentos que existem na face da terra. Não tem lugares piores do que esse movimento chamado pentecostais, porque pentecostais foi uma festa que existiu. Veja bem, existiu em Israel naquele tempo. Festa do tabernáculo, festa do pão asmo, né? Existia várias festas em Israel. Era um costume, era um povo festeiro, parecia reizeiro. Gostava muito de festa. Mas, na verdade, Pentecoste, o povo entra lá, o povo entra no meio e fala assim, o que é isso aí? Eu não quero nem saber o que é isso aqui. Eu quero dançar, eu quero farrear, eu quero pular. Aquilo ali, para mim, não passa de um bordel. Para não usar outro termo, outra palavra um pouco mais pesada, esses movimentos pentecostais, para mim, não passam de um bordel. Eu não vou chamar de zona, porque existe a zona existe a zona rural, existe a zona franca de Manaus. É uma palavra bonita, zona, mas não passa de um bordel. Eu poderia usar aqui uma outra expressão, mas antigamente se falava, nego ia nesses locais, chamava Casa das Primas, bordel, zona, puteiro, tinha vários nomes. As pessoas iam, hoje quase que já não existe mais, mas antigamente o povo ia muito nesses lugares. E hoje tem os motel onde as pessoas vão, são os lugares mais delicados, mas antes existia um local apropriado só para esse fim, onde reunia um grupo de mulheres ali, tinha várias casas ali, era o lugar onde era frequentado por alguns homens, frequentavam. Mas pensa que ele saía dali triste? Não. Ele saía dali alegre, feliz. Aqueles bar estavam tocando música, entrava naquelas casas música, aquele pessoal, aqueles homens eram bem recebidos. Eles deixavam o seu dinheiro ali, mas no outro dia eles voltavam, porque eles estavam satisfeitos com este lugar. Então esse lugar chamado pentecostal, igreja, chamada igreja, é pior do que esses lugares. Porque as pessoas vão lá e tiram tudo da pessoa, ainda ameaça a pessoa ainda. Então é disso que eu estou falando, onde está a igreja verdadeira de Deus. A igreja verdadeira de Deus, ela nasceu do coração de Deus. Porque lá em Israel, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não prometeu o Espírito Santo para aquele povo. Deus não prometeu, Deus não disse que ia morar naquele povo. Deus prometeu para aquele povo uma terra. Vou dar para vocês uma terra, que foi a promessa que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Mas na plenitude dos tempos, segundo a teologia, 1446 anos, mais ou menos, por aí, baseando 15 séculos, veio Jesus. E a promessa de Deus, que ela não torna vazia para trás, porque ele disse o que vê Jeremias, do capítulo 1, versículo 12, vejo uma vara de amendoeira, disseste bem, porque eu velo pela minha palavra, para cumprir. A palavra de Deus, ela cumpre em nossa vida. Então, vindo Jesus, ele diz, se eu não for, o Espírito Santo não virá.
Então eu tenho que ir. Os discípulos ficaram tristes, se aborreceram, quando ele disse que ele tinha que ir embora, mas era necessário que ele fosse. Se eu não for, o Espírito não virá. E já estava profetizado pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias, por isso que eu falo que mais uma vez, esse povo, por falta de entendimento, está bem claro, nos últimos dias. Quando é os últimos dias? É agora 2024? É os últimos dias? Se o Espírito Santo estivesse sido derramado agora, 2024, eu poderia dizer que eram os últimos dias da igreja na terra. Mas a igreja, isso é, o Espírito Santo foi derramado no primeiro século. 10 dias depois que Jesus foi, porque depois que Jesus morreu, ele ficou 40 dias. 10 dias depois que ele foi, 50 dias, que significava quando acontecia a colheita, 50 dias depois da colheita tinha a festa do Pentecostes. Então aconteceu, naquele dia, que tinha gente do mundo inteiro dentro daquela cidade, o Espírito foi derramado, e eram os últimos dias que Deus estava derramando o teu Espírito. Então, quem recebeu o Espírito Santo? Tijolo? As paredes? Teto? Soalho? Que recebeu o Espírito Santo? Quem recebeu o Espírito Santo foi as vidas que ali estava. 120. E dos 120 se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje, basta crer. Somente crer. A própria Bíblia, Efésios capítulo 1, acho que o versículo 12, 13 ali de Efésios, diz assim: em quem vós estáis, depois que cresce no Espírito Santo da promessa e fosse selado com o Espírito Santo. Então basta crer somente. Nada mais do que crer, porque todos quanto creram foram selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito não é aquele que fala em línguas estranhas. Não é aquele que fala não, não é isso. Não é essa tolice que se vive falando aí no meio desse povo aí, essa bobeira, essa palhaçada que a gente vê na boca desse povo aí, fazendo esses escândalos, esses relaxos em cima dos púlpitos aí. É idioma. E isso já acabou. Isso terminou. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 8 a 10. Esse dom foi dado até com o que era perfeito viesse. Quando o que era perfeito viesse, tudo isso deixaria de existir. E o que era perfeito já veio. Ele veio, cumpriu, porque ele não tinha dado nenhuma promessa para o gentio. A promessa dele era para os seus. Ele veio para os seus. Ele não veio para um outro povo. Eu vim para os meus. Eu fui enviado somente para o meu povo. Então, tudo que ele fez para o seu povo. E quando ele foi para o céu, ele disse para o seu povo, varões do mundo todo, não, varões israelita, Galileia, Judeia, Israel é tudo a mesma coisa, é tudo província. Varões israelita, por que está olhando para o alto? Esse mesmo, não falou de outro. Agora hoje, esse povo dessas denominações está esperando o Cristo ressuscitado voltar. Não existe promessa aqui dentro? Tem promessa dentro desse livro que Cristo ressuscitado vai voltar? Ele diz, quando os dois anjos se puseram à direita e à esquerda, ele diz, esse mesmo Jesus, que dentre vós foi tirado, ele há de voltar. E ele voltou.
Ele voltou. Mas quando seria a tua volta? Estava bem fácil de entender. Enquanto o tempo estiver de pé, eu não vim. Agora, o dia que o tempo cair, pronto, bem claro. Ele não ficará pedra, sobre pedra, tudo será derrubado. Então, é fácil de entender, não entende? Quem não quer está com a mente fechada. Senhor, quando será a tua vinda? Ele deu os sinais todos e depois ele diz assim, o templo não ficará em pé. O templo será derrubado. Então, no dia que o templo foi derrubado, ele sabia que ali aconteceu todas essas coisas. Então, voltando para aquilo que eu quero dizer. Onde está a igreja de Deus? A igreja de Deus está lá no meio da cidade, está nos bairros. Onde está a igreja de Deus? A igreja de Deus está em mim, está em você, que é da graça, está também naqueles que não são da graça, que ainda não chegou essa oportunidade da sua mente ser aberta. Mas um dia, Deus, através dos pregadores da graça, eles serão alcançados e eles também virão para a graça. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou bem ao seu coração, o que é a verdadeira igreja? Enquanto a minha igreja é a Assembleia, a minha congregação, a minha Deus é amor, a minha universal, mundial, a igreja sou eu. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Graça e paz para todo. Bye, bye.